Izumi é um emo sombrio e antissocial que não tem vida nem amigos. No entanto, a vida dele muda quando a garota mais popular percebe que, por trás da pose emo, ele é na verdade tão bonito quanto Gojo Satoru. Agora ela fará de tudo para chamar a atenção dele antes que todas as garotas da escola briguem pelos seus 15 centímetros. Antes que se conhecessem, era meio do semestre e todos na aula ouviram a mesma coisa do professor, que lhes disse para aproveitarem o último verão livremente. As garotas começam a falar sobre sair depois da escola. Yuki Aluara conta à amiga Kyoko, a popular, que outro rapaz lhe pediu o número, e rejeita a tentativa do simp porque ele não teve coragem de perguntar. Quando Kyoko se levanta para sair, o telemóvel escorrega e cai mesmo à frente de Izumi, o rapaz emo suspeito da turma, e ele apanha-o para ela. Quando ele sai, as pessoas sussurram que Izumi é um geek, talvez até um otaku maluco, mas ninguém sabe o que se passa por trás daquelas longas franjas dele. Então Kyoko vai pra casa, mas ao contrário de outras garotas populares, Kyoko não tem o luxo de sair com as amigas e falar de garotos bonitos. Ela passa o tempo cuidando do irmão mais novo, vivendo uma vida doméstica humilde. Mais tarde, naquele dia, quando seu irmãozinho Shota chega em casa, sangue escorre do nariz dele. Kyoko corre até ele, só pra perceber que outra pessoa o trouxe de volta. Um rapaz bonito está ali, com um visual emo e cheio de piercings. Ele está pronto para partir, agora que Shota está a salvo. Mas Shota o segura, e Kyoko pede que ele fique um pouco para ela agradecer. Eles se sentam, e o rapaz diz que está impressionado que Kyoko consiga cuidar da casa sozinha. De repente, Kyoko percebe que o rapaz a chama pelo nome e até sabe a sua escola e turma. Ela pergunta se eles vão à mesma escola, e ele responde casualmente que é o Izumi. Kyoko não consegue acreditar que o rapaz quieto e suspeito da turma não é um recluso esquisito que faz caretas, mas sim um emo bonito e descolado. No dia seguinte, ela ainda está incrédula e Yuki nota o seu humor estranho, mas Kyoko simplesmente se levanta e faz algo que ninguém espera, indo direto falar com Izumi. Numa varanda tranquila, Kyoko e Izumi conversam. Ela diz que Shota quer que ele a visite de novo, e Izumi se surpreende por ela falar com ele de novo após ontem. Ela admite que é um pouco estranho, mas que não há razão para evitá-lo. Ela viu como ele era diferente fora da escola, e sabe em primeira mão que ela mesma não é tão diferente. Izumi sorri, sentindo-se sinceramente constrangido, pois não está acostumado a ser tratado com tanta casualidade. Kyoko diz que não é nada demais, e até sugere que ele arrume o cabelo como fez ontem, mas Izumi recusa, pois seus piercings apareceriam se ele o prendesse. A partir daí, virou uma rotina onde Izumi visita a casa de Kyoko depois da escola, e durante essas primeiras visitas, ela aprende muito sobre Izumi, como ele gosta de mangá, mas não é um otaku obsessivo, como a família dele tem uma confeitaria, como ele fez seu primeiro piercing no ensino médio, e como ele não é realmente inteligente apesar dos óculos. Um dia, com Izumi em casa, Kyoko vê num folheto de supermercado que ovos estão em promoção, mas o desconto acaba amanhã. Izumi avisa que a promoção acaba às 4 em ponto, mas Kyoko confia que consegue. Só que os deuses do anime a odeiam e marcam uma reunião do conselho. Mas, não querendo perder a oferta, Kyoko manda uma mensagem para Izumi ir buscar os ovos, já que ela imagina que ele viria visitar Shota de qualquer forma. Ele concorda, e faltando 20 minutos, Izumi dispara, muda de aparência correndo e pula o portão dos fundos bem na frente da Yuki, a impressionando sem querer. Ele consegue pegar os ovos, mas depois de lutar com as Karens por eles, Izumi nunca mais quer fazer isso, mas Kyoko realmente aprecia. Izumi menciona casualmente ter encontrado a Yuki e espera que ela não o reconheça, mas algo no peito de Kyoko se retorce e ela não quer que ninguém veja esse lado dele. Ela solta mais alto do que pretendia e então corre desajeitadamente para a cozinha. Mas Izumi entende. Ele diz a ela que não quer que ninguém veja o outro lado dela. Aquele que cozinha, limpa e se irrita com pequenas coisas. Ele quer manter aquela versão mamãe ursa dela só pra ele. Mas Kyoko não aguenta a honestidade e ela lhe dá um tapa, pois está muito nervosa para ouvir aquilo dele. Então vem a aula de educação física e os alunos vão nadar, mas Izumi entra em pânico, pois todos verão o corpo dele, incluindo a tatuagem. Ele mostra-lhe uma enorme que cobre o lado esquerdo, e Kyoko fica sem palavras, pensando que é corajoso ou apenas burro como uma porta. Então na aula, Yuki e Toru começam a notar a proximidade entre Kyoko e Izumi. Toru chama Izumi de lado e pergunta casualmente se ele está saindo com ela, e Izumi responde imediatamente que não. Toru aponta o quão diferentes eles são, e Izumi concorda sem muito entusiasmo. Izumi então adivinha que Toru gosta da Kyoko, e ele admite que sim, o que deixa os dois rapazes presos em conversas constrangedoras até que o amigo Shu os chama para se prepararem para a aula de educação física. Enquanto se trocavam, Toru pergunta por que Izumi sempre usa um casaco, e, não querendo ser mais pressionado, Izumi mostra-lhe o que estava escondendo. Toru fica chocado, questionando como um cara como Izumi tem uma tatuagem completa. Toru o examina, do rosto bonito aos piercings, e se pergunta se esse vagabundo é o tipo de cara que Kyoko gosta. Os dois acabam conversando mais que o esperado, e Toru promete guardar o segredo da tatuagem de Izumi, mas não consegue evitar se perguntar como se aproximaram tanto. Izumi apenas diz que tem sido assim há um tempo, e que Kyoko está sendo apenas gentil. Depois de ouvir que Toru pede permissão para se confessar, e Izumi lhe diz que cabe a Kyoko escolher. No fim, os dois faltam à educação física, deixando Yuki com a limpeza e ela está furiosa. Então, pelo resto do dia, Izumi mantém distância de Kyoko, pois sabe que Toru planeia encontrar-se com Kyoko e confessar-se a ela depois da escola. Então ele se oferece para buscar Shota, mas deixa Kyoko com Toru, que se declara a ela. Em casa, Izumi se apronta para sair quando Kyoko chega, mas ela está brava ao ouvir que Izumi disse a Toru que ela só era gentil com ele. Izumi mantém suas palavras, pois acredita que é muito diferente dela e está prejudicando a reputação dela só por estar por perto. De repente, Kyoko perde a paciência e dá-lhe outro tapa. Ela diz a ele que ele é mais importante do que imagina, pois muitas vezes a ajuda a acordar cedo, garante que nenhuma comida seja desperdiçada e ela gosta de estar perto dele. Quanto a Toru, ela diz a Izumi que ela se tornou
Let's go! Dias depois, Kyuko leva Izumi para fazer compras e os dois começam a ficar bem próximos. No caminho de volta, Kyuko vê um pôster de anime e cantarola parte da música tema. Izumi percebe e diz que ela é surpreendentemente boa nisso. Kyuko nega sem jeito, dando um tapa no rosto dele, mas Izumi nem se encolhe mais, pois já se acostumou. Ela explica que é porque o Shota sempre toca aquela música, então ela só a lembra. Mas quando a Izumi pergunta que tipo de músicas ela realmente gosta, ela fica em silêncio. E a verdade é que ela não conhece realmente outras músicas além das que o Shota sempre toca. Então, ao chegar em casa, Kyuko se surpreende ao ver a mãe lá, pois pela primeira vez, ela teve tempo de voltar. Shota conta a ela tudo o que aconteceu, desde o cara que o salvou, como ele é na verdade amigo de escola da Kyuko, e como ele está sempre visitando a casa deles agora. Quando a mãe deles pergunta a Kyuko sobre esse cara, Kyuko descreve Izumi como se ele fosse um vilão maluco de uma história de detetive. Mas a mãe deles apenas ri e fica ainda mais curiosa. Ela pergunta o nome dele, e é aí que Kyuko percebe algo estranho, que ela não sabe o nome completo de Izumi, e que ela sempre o chamou apenas pelo sobrenome. Esse pequeno detalhe a incomoda e Kyuko odeia ser curiosa assim, mas perguntar a Izumi diretamente significaria engolir o orgulho, então ela se recusa. Na aula de educação física, ela tem uma ideia, e enquanto todos se trocam, Kyuko dá uma espiadinha no vestiário masculino, esperando ouvir alguém chamar Izumi pelo nome completo. Shu a flagra imediatamente, e Yuki até a chama de meio degenerada, mas Kyuko não nega. Mais tarde, ela verifica a lista dos melhores alunos, mas lembra que Izumi não é lá muito esperto, então não há como o nome dele estar nessa lista. Nisso, Toru aparece para cumprimentá-la, e quando Kyuko quer perguntar sobre Izumi, Toru se lembra da rejeição e sai correndo em lágrimas. Depois, no jantar, Kyuko não consegue parar de pensar no nome completo de Izumi. A mãe dela sugere convidá-lo, já que é fim de semana, e ela adoraria conhecê-lo direito. Isso dá a Kyuko uma ideia. Se ele vier, a mãe dela pode simplesmente perguntar. No dia seguinte, Izumi aparece e fica um pouco surpreso com o entusiasmo da mãe de Kyuko em conhecê-lo. Ela manda Kyuko sair para fazer compras de propósito, só para poder falar com Izumi em particular e agradecer-lhe por ajudar Kyuko e Shota. Quando Kyuko volta, a mãe dela já voltou ao trabalho e Shota está feliz comendo o bolo que Izumi trouxe da loja da família dele. Izumi comenta que a mãe o chamou pelo primeiro nome, e Kyuko, curiosa, pergunta o nome que ela usou, mas não obteve resposta. Em vez disso, Izumi a provoca, dizendo que ela age estranho, como quando espiou o vestiário masculino. Então ele pergunta se ela gosta de alguém naquele vestiário, mas Kyuko não quer admitir nada, então ela explica a verdade. Izumi cai na gargalhada, sabendo que ela fez tudo aquilo por causa do nome dele. Ele pega uma caneta emprestada, escreve seu nome completo num lenço de papel e entrega a ela, sabendo que é muito estranho chamá-lo pelo primeiro nome. Kyuko continua usando o sobrenome dele. Então ela o desafia, perguntando se ele sequer sabe o primeiro nome dela. Para sua surpresa, ele sabe, o que faz Kyuko se sentir um pouco infantil, e ambos acabam rindo da situação. Alguns dias depois, Kyuko recebe uma tarefa do conselho estudantil, designada por Kakeru e Sakura. Eles explicam que, como os novos membros não conseguem lidar com isso adequadamente, contam com Kyuko, que é sempre tão confiável. Ela não consegue dizer não, então concorda, e por dias continua fazendo o trabalho, tanto que até Yuki começa a se preocupar. Toru e Izumi sentem pena dela de longe, mas não podem ajudar, pois são inúteis. Izumi comenta que Kyuko talvez faça isso pela aprovação de Kakeru, o cara mais inteligente e atraente. Nesse momento, outra membro do conselho, Remi, aparece e pergunta sobre a papelada que Kyuko está a tratar. Depois que Kyuko lhe entrega os documentos, Yuki revela que Remi é apenas a inútil mascote do conselho, namorada do Kakeru, e que todas as suas responsabilidades acabam por ser descarregadas em Kyuko. Kyuko concorda, mas não protesta, pois afinal, Remi não seria capaz de fazer o trabalho de qualquer forma. Vendo como Kyuko está exausta, Izumi pensa em levar um bolo para ela depois da escola, mas de repente Remi passa correndo por ele e acidentalmente derruba uma pilha de papéis. Izumi a ajuda a recolher, mas ela está com tanta pressa que diz a ele para jogar o último fora, pensando que não é importante e sai correndo. Mas Izumi o segura, sabendo que não é só lixo. Naquela noite, Kyuko fica até tarde terminando sua papelada, e na manhã seguinte, o desastre acontece. Uma multidão se reúne em frente à sala, e Izumi chega para ver Kyuko se defendendo contra o conselho. Ela diz que entregou todos os relatórios que o conselho pediu, mas Kakeru, Sakura e Remi ficam ali alegando que não receberam nada dela. Yuki imediatamente puxa Izumi para perto e Toru insiste que Kyuko está sendo acusada injustamente. Kakeru afirma que Remi nunca recebeu o relatório do orçamento e acusa Kyoko de ser desleixada. A princípio Kyoko revida, mas acaba admitindo que está tão cansada que nem consegue se lembrar de quantos relatórios terminou. Os sussurros começam e todos começam a culpá-la, tomando o lado do popular Kakeru. Toru já está irritada, e Yuki se aproxima para defendê-la também dizendo que Kyuko trabalhou sem parar por dias, mas ninguém ouve e ainda querem que ela peça desculpas por algo que não fez. É quando Izumi intervém. Ele entrega sua mochila e óculos para Toru e se aproxima de Kakeru. Sem dizer uma palavra, ele agarra a gravata de Kakeru e bate as testas deles uma na outra. Todos ficam em silêncio e Kakeru está mudo de espanto. Izumi então pega o papel que Remi deixou cair ontem e revela que o mandou jogar fora. Remi tenta negar, mas lembra-se, percebendo a besteira que fez. Sua confiança desmorona, e ela pede desculpas. Kakeru e Sakura se preparam para repreendê-la, e no fim todos pedem desculpas a Kyuko pelo caos da manhã. Kyuko agradece a Izumi e Toru ainda pergunta por que teve que dar uma cabeçada em Kakeru. Izumi apenas diz que ele ficou irritado por um segundo.
Então ele pergunta a Kyuko por que Kakeru parece ser a fraqueza dela. Kyuko desvia o olhar e diz, sem jeito, que é porque ela respeita o presidente do conselho estudantil, e também porque são amigos de infância. Ela revela que sempre provocou Kakeru desde crianças, mas antes de se formar no ensino médio, ele disse que se ela não começasse a tratá-lo com respeito, ele exporia o quão mandona ela realmente era, então ela não teve escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Izumi se torna um novo medo de Kakeru e ela começa a se contorcer ao vê-lo. Mais tarde, durante a aula de educação física, Toru e Izumi jogam ping-pong enquanto conversam casualmente sobre o aniversário da Kyoko, que acontece durante as férias de primavera. Naquela noite, Izumi considera seriamente o que dar de presente a Kyoko. Enquanto isso, Shota pergunta a Kyoko se Izumi continuará visitando-os, e ela não sabe a resposta, o que a faz questionar quando ele vai parar de visitá-los. Shota diz a ela que ficaria triste se Izumi parasse de visitá-los, e Kyoko admite que sentiria o mesmo. Então, quando o aniversário dela chega, Izumi vem visitá-la e traz um CD cheio das músicas favoritas dele, que no fundo é o presente que ela queria. E assim, o aniversário dela marca o fim das férias de primavera, o que significa que o último ano deles começou oficialmente. Por muito tempo, Izumi nunca gostou da ideia de escola, amigos ou professores. Como ele é um garoto problemático, ninguém nunca tenta se aproximar dele. Até os professores parecem isolá-lo de propósito, formando grupos na aula só para mostrar o quão indesejado ele é. Ele carrega essa dor com ele, e faz seu primeiro piercing como símbolo disso. No ensino médio, os cochichos atrás dele nunca param. E ele os ouve todos com muita clareza. Mas então uma garota falou com ele, Kyuko, e ela foi a primeira pessoa que tentou falar com ele e tratá-lo normalmente. Agora no terceiro ano, Izumi, Kyuko, Yuki e Toru ainda estão na mesma turma, e enquanto os outros conversam casualmente empolgados por estarem todos na mesma turma, Izumi ainda se pergunta se realmente pertence a esse grupo. Quando a professora anuncia um trabalho em grupo, Izumi se prepara para o pior, lembrando-se de como era o excluído. Mas então, sem hesitação, Kyuko, Toru e Yuki se juntam a ele para formar um grupo de 4, algo que ele nunca tivera antes. No almoço, Izumi escapa para o telhado para pensar e Toru o encontra facilmente. Ainda absorto em seus pensamentos, Izumi pergunta o que Toru pensa dele. Toru, irritado com sua timidez, responde direto que não gosta da proximidade de Izumi e Kyuko. Não gosta de seus resmungos, o acha esquisito às vezes, e odeia que Izumi seja tão legal que Toru não consegue deixá-lo em paz. Com cabelo longo e rosto bonito, Izumi é mais bonito que a maioria das garotas, e suas reações também irritam Toru. Então Toru pergunta por que Izumi ainda o chama pelo sobrenome, mesmo que agora sejam próximos. Izumi tenta dizer o primeiro nome de Toru, mas Cora, e o momento fica estranho para os dois. Izumi admite nunca ter chamado ninguém pelo primeiro nome, e Toru o chama de estranho, o que o faz lembrar de seu passado sombrio, mas diz que não o odeia. Naquele momento, Izumi deseja poder voltar e dizer ao seu eu mais jovem que tudo ficaria bem. No dia seguinte, como Shirata começou a escola, Kyuko tem que acordar cedo e chegar à escola cedo. Enquanto perdida em pensamentos, Remi de repente se joga na frente de Kyuko e, agindo de forma muito amigável, pergunta sobre a relação dela com Izumi. Kyuko pega de surpresa, diz que não há nada. Então Remi dá um sorriso estranho e suspeito e declara que ficará com Izumi, já que não há nada entre eles. Kyuko fica confusa com a declaração e Remi explica que, como Kyuko não está namorando Izumi, ela quer namorá-lo. Então Kyuko começa a imaginar Remi e Izumi juntos e não aceita. Ela logo diz a Remi que Kyuko é dela. Remi, sem se importar, insiste que ainda o quer, pois Izumi não é namorado da Kyoko e ela não pode tê-lo. É quando Kyuko se levanta e diz que não deixará ninguém ter Izumi. O resto do dia, Kyuko não consegue parar de pensar em suas próprias palavras e em Izumi. De volta em casa, Izumi aparece com um bolo, mas Shota não está, e desde que ele começou a brincar mais lá fora, Kyuko e Izumi têm passado mais tempo juntos. Naquele dia, assistiram filmes de terror. Kyuko descobre que Izumi é um medroso total, que até um toque de celular o faz pular. As coisas pioram quando a energia acaba, e Kyuko diz calmamente que ela voltará em breve. E funciona. Izumi fica envergonhado, mas Kyuko continua a provocá-lo, e até alinha 5 filmes de terror para ver. Tentando mudar de assunto, Izumi fala das mãos de Kyoko, algo que Yuki mencionou na aula. Yuki comparou as suas mãos às de Kyoko, e notou que as dela eram menores. Toru brincou que mesmo comparadas à mão de um homem, as de Kyuko são minúsculas. Kyuko colocou a mão dela contra a dele, mas o avisou para não ousar segurá-la a menos que quisesse uma mão sem dedos. Então Izumi e Kyuko fazem a mesma comparação de mãos, e Kyuko toma a iniciativa e segura a mão dele. Quando ele pega a dela de volta, ela diz que o ama, mas rapidamente diz que ama a mão dele. Izumi sabe o que ela realmente quer dizer, mas não a pressiona. Em vez disso, ele diz que a ama também, e acrescenta que gosta da mão dela também. Ambos sabem que não é só sobre dar as mãos. De volta à escola, Remi conversa com Sakura sobre como Kyuko ousadamente se declarou para Izumi. Remi diz que estava só a brincar, mas isso claramente despertou os verdadeiros sentimentos de Kyuko. Enquanto isso, Toru ouve tudo e sente-se dividido. No dia seguinte, Izumi chega à escola com um hematoma na bochecha e Kyuko pergunta o que aconteceu. Ele diz que brigou com Toru, e Kyuko está pronta para repreender Toru. Mas quando ele entra, parece pior que Izumi. Yuki puxa Izumi para o lado enquanto Kyuko vai falar com Toru. Izumi explica que levou do primeiro soco, mas o resto foi autodefesa. E infelizmente ele acaba machucando Toru seriamente. Toru, enquanto isso, diz a Kyuko que não é sobre quem começou ou quem venceu. Na noite anterior, eles estavam juntos no quarto do Izumi, e Toru mencionou o que ouviu da Remi e como a Kyuko gostava do Izumi. Izumi negou, dizendo que são apenas amigos e que ele acha que Toru está a pensar demais, pois não saberão a verdade a menos que Kyuko diga a ela mesma. Isso frustra Toru. Ele bate na mesa e soca Izumi.
O lado mais frio de Izumi aparece e ele revida, mas Toru rapidamente desiste, admitindo que foi muito insistente e que se sente mal com isso. Izumi também pede desculpas, dizendo que foi muito duro. E no fim, eles se perdoam, pois meninos serão sempre meninos. Então as garotas conversam sobre isso. E enquanto Kyuko não sabe por que brigaram, Yuki sim, pois Izumi já havia lhe dito que a briga foi por causa da Kyuko. Alguns dias depois, enquanto Toru está prestes a ir para casa, uma pilha de papéis de repente cai da sala do conselho estudantil, e Sakura está lá. Toru os devolve a ela, e ele pergunta se fazer tudo sozinho é difícil. Sakura apenas sorri, dizendo que cada um tem suas próprias tarefas, seja Kakeru ou Remi. Toru a elogia casualmente, dizendo que ela é incrível por gerenciar tudo sozinha, mesmo quando ninguém percebe. Sakura desvia o olhar, envergonhada pelo elogio inesperado. Mais tarde, fora da escola, Toru encontra Izumi, e Kyuko deu a Izumi um sorvete para dividir, mas Kyuko vai para casa na frente deles. Toru se ilumina ao ouvir que era Kyuko, até ver que o sabor é melão, que ele odeia. Justo então, Kakeru passa por perto, e os dois o chamam e oferecem o sorvete a ele. Kakeru não tem motivo para recusar, então se junta a eles, e acabam conversando sobre coisas aleatórias. Quando Kakeru menciona Remi e Sakura, Toru de repente se pergunta por que há tantas garotas no conselho estudantil, e é quando uma ideia maluca surge. Kakeru construiu seu próprio império de harém. Kakeru nega imediatamente a acusação, mas Toru o provoca, dizendo que até o ar-condicionado do Grêmio estudantil está sob seu domínio divino. Pausa. Com um suspiro, Kakeru diz que eles podem ficar à vontade na sala do conselho se quiserem, mas ele se arrepende na hora. No dia seguinte, Toru e Izumi trazem todos para passar um tempo na sala. Izumi e Kyoko perdem no pedra, papel, tesoura, então as duas têm que ir comprar bebidas enquanto o resto espera lá dentro. Enquanto elas estão fora, Remi menciona o relacionamento de Izumi e Kyuko. Nem Toru nem Yuki têm uma resposta clara. Remi insiste, até sugerindo que Kyuko seria melhor para Toru. Toru se ilumina com a ideia, mas Yuki rapidamente o traz de volta à realidade, lembrando o que foi rejeitado. É aí que Sakura percebe pela primeira vez que Toru gosta da Kyuko. Quando Yuki pergunta por que está demorando tanto para trazer as bebidas, o grupo começa a lançar teorias absurdas sobre o que poderia estar acontecendo. Os palpites deles deixam Toru ainda mais ansioso, mas Yuki tenta acalmá-lo, dizendo que talvez só tenham deixado cair umas moedas ou algo assim. Toru bagunça o cabelo dela em gratidão, tocado pelo otimismo dela, mas o gesto faz Sakura desviar o olhar. Quando Izumi e Kyuko voltam com as bebidas, Izumi pede desculpas imediatamente a Toru, dizendo que não foi intencional. Já desconfiado, Toru assume que a Kyuko se pegou, então ele foge antes que Izumi possa explicar. Ele interpreta mal o que Izumi fez, pensando que ele fez a safadeza com a Kyuko, mas para sua surpresa, o refrigerante explode no rosto dele, e eles explicam que Izumi o derrubou acidentalmente antes, por isso ele pediu desculpas. Todos caem na gargalhada, e Sakura lhe entrega um lenço molhado com um pequeno sorriso. Mais tarde naquela noite, Izumi está estudando na casa de Kyoko. Infelizmente, o ar-condicionado dela está quebrado e Izumi diz que está acostumado, já que ele costuma dormir sem camisa de qualquer forma. Isso pega Kyoko de surpresa, e ela se lembra de como ele mostrou a tatuagem casualmente antes. Então ela se pergunta se deveria ser a única a ficar constrangida só porque um cara mostra o corpo. Então ela tenta algo e pede para Izumi mostrar a tatuagem novamente. Izumi, sempre direto, começa a se despir, mas Kyoko grita com ele, dizendo para não se despir só porque alguém pede, especialmente sem questionar o porquê. Ela então pergunta se ele é sempre tão aberto com outras pessoas, e Izumi acena com a cabeça, sem jeito. Isso leva a outra pergunta, mas Izumi a interrompe e pergunta diretamente o que ela está tentando insinuar. Kyoko admite que nunca o viu constrangido, e é sempre ela quem fica envergonhada. Izumi diz que também pode ficar nervoso, como quando encontra um velho amigo, Shindo. Shindo diz estar orgulhoso de Izumi, mas Izumi não entende bem o porquê, então Shindo o provoca sobre sair com a namorada. Izumi fica constrangido e garante que não está namorando Kyoko, mas Shindo se recusa a acreditar, e termina com Shindo acreditando que Izumi está namorando Kyoko. Izumi promete que vai explicar ao Shindo que eles não são assim, mas no fundo, Kyoko até que gosta da ideia. Nesse momento, Shindo do nada manda uma foto dele e da namorada e convida Izumi para um encontro duplo. Izumi não consegue disfarçar a reação. Kyoko vê e tenta espiar a mensagem, mas Izumi entra em pânico, esconde o celular, chega a dar uma bronca nela por um segundo. Então ele liga pra Shindo só para o calar e desliga. É a primeira vez que Kyoko ouve Izumi gritar com ela e fica surpresa. Agora ela não pode evitar perguntar-se como Izumi era de verdade naquela época. Dias depois, a caminho de casa com as compras, Kyoko encontra Shindo. Embora ela não saiba quem ele sabe quem ela é. Nesse momento, Izumi está com Toru, e Toru percebe Kyoko conversando com um estranho. Reconhecendo Shindo, Izumi corre e o esbofeteia como se ele fosse Chris Rock. Shindo não se importa, e ele apenas esfrega a bochecha e pede para ser apresentado a Kyoko. Izumi relutantemente o apresenta como seu velho amigo, ainda na segunda série, mas quando Toru pergunta quem ele é, Izumi apenas balança a cabeça. Kyoko finalmente percebe a série de Shindo, e ele casualmente admite que reprovou nos exames e foi retido por ser um idiota completo. Mas Shindo se defende, dizendo que sua escola é dura por ser das melhores da cidade. Mesmo assim, ele diz ter inveja de Izumi, que parece curtir a vida escolar. Kyoko não aguenta mais o calor e diz que está indo para casa, mas Shindo sugere ir a um restaurante para relaxar no ar-condicionado. No caminho, Izumi se lembra de quando Shindo falou com ele pela primeira vez. É depois de uma troca de aulas, e alguém esbarra em Izumi, fazendo-o derrubar os livros. Ele já estava tendo um dia difícil, mas Shindo o ajuda a pegar os livros e pronuncia o nome dele errado. Isso irrita Izumi, mas de alguma forma é o início do relacionamento deles, pois Shindo continua por perto. Izumi ouviu amigos de Shindo perguntarem por que ele estava saindo com Izumi.
mas Shindo apenas ignorou, dizendo que voltaria para ele se quisesse. No fim, a presença de Shindo muda a vida de Izumi naquela época, assim como Kyoko muda a vida dele agora. No dia seguinte, Kuko fica com febre e seu irmãozinho Shota entra em pânico. Kuko, acostumada a fazer tudo sozinha, ainda tenta ir para a escola, mas Shota pega a bolsa dela e a faz deitar novamente, prometendo ir à escola cuidadosamente e conseguir o remédio que ela precisa. Ela toma o remédio e eventualmente adormece. Em seu estado de meio sono, ela sonha com a época em que sua mãe a deixou enquanto estava doente. Ela acorda de repente com o nariz entupido de gripe e ao lado de sua cama, Izumi está lá. Ele oferece-lhe uma toalha quente e a princípio Kyoko pensa que está a alucinar, mas Izumi explica que Shota o chamou. Ele pergunta sobre a temperatura dela e se tomou o remédio. Kyoko diz que sim, então ele vai buscar uma bebida. Mas ao afastar-se, Kyoko escorrega subitamente da cama e grita, perguntando para onde ele vai. Ela lembra-se de quando a mãe partiu dizendo que era forte e corajosa, quando tudo o que ela realmente queria era que alguém ficasse. Ela agarra a mão de Izumi e não a solta. Izumi entende e a garante que não vai a lugar nenhum. Ele fica até ter certeza que ela está bem, e até liga para a escola e a mãe para explicar tudo. E antes que Izumi saia para a escola, ele diz uma última coisa. Ele diz que gosta dela, sem se importar se ela está dormindo ou apenas fingindo. Mas ela se levanta abruptamente depois que ele sai, chocada com a confissão dele. Então Kyoko falta 2 dias à escola por causa de uma febre. E ela já está se sentindo melhor. Mas o que a faz hesitar em voltar é a confissão de Izumi. Ela o ouve claramente dizer que gosta dela, e agora até enviar uma simples mensagem de texto parece estranho para ela. Mais tarde, Shota vê Izumi com alguém desconhecido. Ao chegar em casa, ele casualmente conta a Kyoko que Izumi estava com uma garota e elas eram super próximas. Kyoko nem reage, e antes que ela pergunte mais, Shota já muda de assunto para falar de iogurte. Tentando trazer o foco dele de volta, Kyoko pergunta como era a garota. Shota diz que a garota está usando um uniforme escolar diferente, não um da escola da Kyoko. A mente de Kyoko imediatamente tira conclusões, pensando que a garota é uma das centenas de namoradas do Izumi. Tentando manter a calma, ela pergunta o quão próximos eles estavam, e quando Shota apenas diz que a segurava bem perto, Kyoko derruba o iogurte em choque. Mesmo à meia-noite, Kyoko ainda não consegue mandar mensagem para Izumi, pois seus pensamentos estão tão dispersos que até uma pergunta simples parece impossível de enviar. Ao finalmente voltar para a escola, Toru a cumprimenta animadamente, mas Kyoko rapidamente o silencia, pois não está pronta para encarar Izumi. Izumi nem percebe que está na aula até o recreio, e Toru a avisa. Depois da aula, Izumi decide falar com ela, e a pega se esgueirando e a chama, pegando-a de surpresa. Ele vai direto ao ponto e pergunta se ela o está evitando por causa da confissão dele no outro dia. Mas Kyoko tem outra coisa em mente e pergunta quem era a garota. Izumi pisca, confuso. Pensa um instante, depois lembra que é a Chika. O coração de Kyoko dispara ao ouvi-lo dizer o primeiro nome dela, e ela diz que Shota os viu de mãos dadas. Izumi explica rapidamente que Chika é a namorada de Shindo, e que Shota deve ter visto o momento em que Chika tropeçou e Izumi a segurou. De repente, Kyoko começa a surtar e joga livros em Izumi por chamar o primeiro nome de Chika repetidamente, enquanto chama Kyoko pelo sobrenome dela. Ela sai furiosa, mas sem que ela saiba, Izumi não conhece o sobrenome de Chika. Então vem o arrependimento e Kyoko percebe que foi ridícula, e Izumi provavelmente a odeia agora. Naquela noite, Shota volta para casa com Izumi, que está lá para devolver o livro que ela jogou nele e para esclarecer as coisas. Mas Kyoko se antecipa. Ela pede desculpas pelo livro e pergunta sem jeito qual é o nome completo da Chika. E é aí que Izumi revela que não sabe. Eles riem, pois foi só um mal-entendido bobo, mas Kyoko finalmente aborda o verdadeiro problema, a confissão. Ela admite que estava acordada e ouviu tudo, mas Izumi sabe disso, por isso ele confessou, e ele simplesmente não tinha sido corajoso o suficiente para esperar pela resposta dela. Mas bem no meio da conversa importante deles, o pai da Kyoko, Kyosuke, aparece. Então os olhos dele caem sobre Izumi, e Kyoko aponta o cigarro na mão dele para cortar o assunto. Mas Kyosuke não se importa e até pergunta a Izumi se ele também fuma, dizendo que o piercing o faz parecer um punk. Então, Kyoko dá um tapa na cabeça de Kyosuke, que geme dramaticamente, perguntando se é assim que os pais são tratados. Ele reclama de voltar para casa depois de tanto tempo, só para levar um tapa na cabeça, ter um estranho na casa, a esposa sumida e sem comida. Kyoko suspira com a declaração dele, mas ainda assim faz algo para ele comer. Kyosuke agora provoca Izumi com Kyoko ausente, aproximando-se demais e fazendo todo tipo de piadas de pai. Kyoko tem que dar outro tapa nele só para fazê-lo parar. Kyosuke pede desculpas pelo gênio forte da Kyoko, perguntando em voz alta de onde ela tirou isso. Mas ele não para, e continua a importunar Izumi até que finalmente pergunta se ele é o namorado da Kyoko. A sala fica em silêncio, mas Kyoko acena e diz sim, o que faz Izumi corar na hora. Kyoko murmura que não gosta de caras de cabelo comprido, esquecendo que ele mesmo tem. Mesmo assim, Izumi se levanta e diz que vai cortar se for preciso, mas Kyoko diz pra ele não fazer isso, dizendo que só amarrar está bom. Então, de alguma forma, ele começa a brincar com o cabelo de Izumi. Ele pergunta por que Izumi escolheria alguém como Kyoko, e Izumi simplesmente diz que por causa de Kyoko, ele pode sentir amor. Nesse momento, Yuriko, a mãe de Kyoko, entra. Ela fica tão surpresa ao ver o marido que deixa cair as compras, e por um momento ninguém diz nada. Mas ela não se zanga e apenas murmura que não o incluíra para o jantar, só a Izumi, que, de facto, Izumi até tem o seu próprio prato, Kyosuke não. Quando é hora de ir para casa, Kyoko acompanha Izumi até a estrada principal e, em silêncio, ela estende a mão e segura a dele. Izumi diz que ainda há muito que não sabe sobre ela, mas promete aprender aos poucos.
e ela promete o mesmo, o que marca o início do romance deles. Naquela noite, Izumi liga para Toru e conta-lhe tudo, e Toru diz que está bem com isso. Mas quando a ligação termina, ele chora, percebendo que perdeu Kyoko oficialmente. No dia seguinte na escola, Sakura vê Toru do outro lado do corredor e nota que ele parece abatido. Remi chama Sakura, perguntando o que ela está olhando, e Sakura age de forma super defensiva. Mas Remi a desmascara e a repreende por ser estranha. Sakura perde a paciência, dizendo que alguém tão linda quanto Remi não entenderia e se afasta desejando ser ela. Ela se lembra de como as pessoas sempre as comparavam, dizendo que Remi era a beleza e Sakura a sem graça. Mas no fundo, ela sabe que Remi sempre esteve ao seu lado como sua melhor amiga. Então ela corre de volta para Remi, pede desculpas e conta o que sente por Toru. Enquanto isso, Izumi caminha com Kyoko e Toru está com Shu. Izumi se sente constrangido ao ver Toru à sua frente, mas Toru lhe dá um tapa na cabeça e diz pra ele parar de ser estranho. Mais tarde, Izumi estuda com Kyoko, e ele pede pra ela chamá-lo pelo primeiro nome. Mas quando ela tenta, ela acaba se atrapalhando toda. Agora que Koyosuke está totalmente de volta em casa, Shota pergunta casualmente quanto tempo ele planeja ficar. Yuriko continua, perguntando se está tudo bem ele deixar seu projeto de trabalho pra trás. Quando Koyoko chega em casa com Izumi, Koyosuke não o reconhece de imediato por causa dos óculos, só depois que Izumi os tira e o olha nos olhos. Mais tarde no jantar, Kyosuke convida Izumi para passar a noite, e no fim, Kyosuke acaba dormindo com Izumi, e aproveita a oportunidade para perguntar o que ele gosta na filha. Izumi simplesmente diz que ama como ela não julga as pessoas pela aparência, e só essa resposta satisfaz Kyosuke. Na manhã seguinte, a casa já parece uma família feliz, e ele vai para a escola com os outros como uma família. Alguns colegas veem Kyoko e Izumi juntos, e a notícia se espalha mais rápido que DSTs, de modo que, quando o sinal do almoço toca, todos já sabem. Toru e Yuki ficam irritados que as pessoas estejam rindo e fofocando sobre seus amigos. Yuki até acaba chorando por Izumi. Enquanto isso, dois garotos provocam Kyoko sobre o relacionamento e Izumi os ouve. Ele recorda como os amigos o encorajam a ignorar o barulho, mas Izumi sabe que Kyoko não merece este tipo de humilhação. Então, no dia seguinte, aqueles rapazes continuaram a gozar com ele, até que Izumi entra com um visual completamente novo, sem óculos e com um corte de cabelo limpo e elegante. Até as raparigas começam a reparar. Essa popularidade repentina faz Kyoko congelar como a rainha do gelo, já que ela não está feliz que o namorado esteja recebendo tanta atenção. De volta em casa, nem Kyokosuke reconhece Izumi, e ele precisa que Kyoko o lembre de quem é. Mais tarde, Shindo liga, dizendo que está na frente da casa de Izumi com um presente. Então, Kyoko segue Izumi até lá. Shindo fica dramaticamente surpreso com a transformação de Izumi, chorando pela perda do seu melhor amigo, mas rapidamente desvia a atenção para o presente. Sabendo que Shindo odeia queijo, Izumi de propósito lhe dá um com sabor a queijo e Shindo cai na armadilha. Ele então vê que Kyoko comeu um doce com um sabor horrível, e aproveitando o momento, Izumi se inclina e rouba um beijo de Kyoko junto com o doce dela. Quando Shindo olha para trás, o beijo já acabou e Izumi se afasta como se nada fosse, deixando Kyoko atordoada. No dia seguinte, Izumi nota algo estranho. Uma garota o segue com um olhar mortalmente sério. Quando ele finalmente cria coragem para confrontá-la, ela pergunta sem rodeios quando ele vai terminar com Kyoko, o que chama a atenção das pessoas, mas ele a assegura de que planeja nunca terminar com Kyoko. Mais tarde ele conta o que aconteceu a Kyoko, e enquanto voltam para casa, a mesma menina o segue de novo, e ela casualmente se apresenta como Honoka. Quando confrontada, ela diz a Kyoko que não gosta que Kyoko esteja namorando alguém como Izumi, porque ela também gosta da Kyoko. Ela abraça Kyoko e confessa os seus sentimentos, e transforma-se num cabo de guerra entre as duas, ambas tentando manter Kyoko para si, como crianças lutando pelo seu brinquedo favorito. Toru, ao ver esta cena bizarra se desenrolar, liga imediatamente para Yuki para testemunhar o caos. Um dia, Izumi volta para casa sem Kyoko e Honoka pergunta a ele sobre isso. Quando ele revela que Kyoko já foi para casa, Honoka vai para casa, mas anda atrás de Izumi. Mas quanto mais eles andam, mais estranho fica, pois estão indo na mesma direção. Então, eles entram no mesmo apartamento e Honoka é a vizinha do lado. Izumi, perplexa com a coincidência, tenta escapar rapidamente, mas Honoka percebe que esqueceu a chave. Sentindo-se mal, Izumi a deixa ficar até a mãe dela chegar em casa. Agora, estão sentados na sala comendo bolo. Honoka pergunta se ele é sempre tão gentil, de deixar estranhos entrarem assim. Izumi diz a ela que nem a Kyoko raramente visita a casa dele, o que Honoka zomba, chamando de relacionamento superficial. Mas Izumi retruca, dizendo que é ele quem sempre visita a casa dela. A tensão dele se desfaz em conversa casual, e Honoka pergunta sobre a família de Izumi, e adivinha que ele deve ter irmãos mais novos por causa de como ele trata as pessoas. Mas ele a informa que é filho único, o que a faz mencionar brevemente o próprio irmão, mas de repente se interrompe dizendo que está apenas brincando. Então ela sai quando a mãe dela chega. Izumi percebe a mudança no tom dela e ele diz que ela é bem-vinda para vir a qualquer hora para um bolo. Mais tarde, quando a mãe de Izumi chega do trabalho, ela conta que Honoka tinha um irmão que faleceu há 1 ano. Na próxima vez que se veem, Honoka e Izumi voltam a discutir por Kyoko como de costume. Mas quando Honoka se afasta, 3 rapazes mais velhos aproximam-se dela, oferecendo-se para fazer o trabalho sujo. Ela volta para Izumi em silêncio, mas um olhar é o suficiente para ele entender. Izumi se aproxima e encara os meninos sem dizer uma palavra, o que os assusta e os afasta, e assim Izumi e Honoka desenvolvem uma estranha dinâmica de amor e ódio entre irmãos. Então, quando Kyoko volta, ela os vê continuando a discutir sobre quem pode ser o melhor amante para Kyoko.
Mais tarde, Izumi se junta a Kyoko e seu pai para assistir a um filme de terror sobre como uma filha arremessou uma cadeira no pai. Kyoko fica tão assustado que sai para comprar cigarros, e nesse momento Kyoko aponta para Izumi como ele nunca a tinha cortejado. Isso os deixou constrangidos, e Izumi percebe que precisa avançar a trama, então ele a beija. Mas Kyoko aparece para atrapalhar o momento deles, e isso irrita Kyoko tanto que ela quer recriar o filme que estão assistindo. Dias depois, Kyoko e os outros passam pela livraria. Toru, ainda se sentindo um pouco desconfortável, só consegue observar o romance entre Kyoko e Izumi. Yuki percebe e casualmente o puxa para ficar com ela. Um dia, enquanto limpava a sala, Yuki pede a Toru que a ajude a tirar o lixo. Eles têm o mesmo gosto por filmes, então ela o convida para comprar um CD novo juntos, prometendo que o assistirão depois. Toru percebe a atenção que está recebendo de Yuki, mas o que ele não percebe é Sakura. Eles esbarram nela na esquina, fazendo com que uma bebida da sacola de lixo derrame em sua camisa. Yuki limpa imediatamente o que espirra nas pernas de Sakura, e Toru pede desculpas rapidamente antes de voltar correndo à sala para pegar algo para ela. Quando as garotas ficam sozinhas, Sakura pergunta se Yuki e Toru estão namorando. Yuki apenas ri e diz que eles não são assim. Quando Toru aparece, ele entrega a ela sua jaqueta, e embora constrangida, ela fica mais do que feliz em usá-la sabendo que é dele. Ela então volta para a sala do conselho estudantil e encontra Kakeru. Ainda pensando nisso, Sakura acaba perguntando a Kakeru por que ele gosta da Remi. Kakeru fica surpreso a princípio, mas vendo a sinceridade dela, ele lhe dá uma resposta séria. Ele explica que gosta da Remi porque, embora ele sempre se veja como fraco, Remi o faz acreditar que é forte e corajoso o suficiente para protegê-la, impulsionando-o a crescer além de seus limites. E no fim, é Remi quem o protege, e Sakura concorda sabendo o quanto Remi sempre a encorajou. Ao ouvir isso, Sakura finalmente entende, e agora tenta ser mais corajosa também. Alguns dias depois, Sakura devolve a jaqueta de Toru e, antes que perca a coragem, entrega-lhe um saco de biscoitos caseiros. Toru aceita felizmente, elogiando que eles são realmente bons, especialmente os rosas que têm uma cor de Sakura. Que ele gosta muito e faz Sakura, né, a pessoa corar. Mais tarde, Yuki e Kyuko estão procurando outra revista. Yuki encontra a que quer, mas para de repente quando outra garota pega o mesmo exemplar, sem dizer uma palavra, ela o solta. Kyuko percebe e pergunta por quê, mas Yuki simplesmente diz que a garota parece precisar mais. De volta à escola, Kyuko comenta que Yuki não tem saído muito com Toru ultimamente. Yuki apenas diz que Toru está ocupada comendo biscoitos. Nesse momento, Yuki franze a testa e depois sorri novamente. É aí que Kyuko entende que quanto mais triste Yuki se sente, mais ela sorri, pois nunca diz o que quer e sempre guarda as coisas pra si. Mas é exatamente por isso que ela acaba sempre magoada. Mais tarde naquele dia, Sakura dá a Yuki o mesmo tipo de biscoito que deu a Toru. Yuki está prestes a jogá-lo fora, mas ela se lembra que Sakura o fez como agradecimento. No fim, ela se sente mal, e os biscoitos são muito bons, e ela percebe que está apenas com ciúmes. Mais tarde, Yuki de repente pergunta a Izumi sobre confeitaria. Izumi admite que também não é um especialista, mas diz a ela que se ela realmente quer aprender, a única coisa que pode fazer é continuar tentando. Uma semana se passa, e Izumi e Kyuko são os primeiros a provar os cupcakes não tão ruins da Yuki. Yuki diz que não quer que Toru os veja, mas é tarde demais, pois Toru descobre. Ele nota os curativos nos dedos dela, e mesmo que não estejam perfeitos, ele dá uma mordida e diz que estará esperando pela próxima fornada. Todos apreciam o esforço da Yuki e dizem o mesmo, dando-lhe encorajamento para melhorar. Os dias passam e Izumi vai a Hokkaido por um assunto de família, ficando fora uma semana, deixando Kyuko sozinha. E como ela está com Izumi há tanto tempo, ainda compra 2 bebidas todos os dias. Ela continua a contar os dias até ele voltar, quase enlouquecendo, contando e esperando por uma mensagem dele que nunca chegará. Enquanto isso, Izumi esqueceu o carregador e passou uma semana sem contato. Quando Izumi finalmente volta, Kyuko não se aguenta. Ela corre direto para a casa dele. Quanto a Izumi, assim que consegue carregar o celular, verifica as mensagens e vê uma de Kyuko. Ele corre de casa, desce de elevador e ao chegar ao térreo, Kyuko esbarra nele. Eles finalmente se reencontram e se abraçam, pois 5 dias nunca pareceram tão longos. Na escola, as meninas perguntam a Kyuko o que Izumi não gosta. Ela diz que são filmes de terror, mas ele os assiste com ela mesmo assim. As meninas apontam que ele provavelmente faz isso só porque Kyuko o obriga. Yuki diz algo que Kyuko não esquece, alertando-a que, se continuar se mostrando uma aberração que ama terror, ele pode se afastar. Então, Kyuko tenta agir doce e assustada no filme, seguindo o conselho das outras garotas, mas só piora as coisas, assustando-o mais do que antes. Izumi se desculpa e vai ao banheiro para se acalmar, e Kyuko vai para o quarto, achando que ele a largou. Ouvindo os passos dela, Izumi a segue. Ele encontra Kyuko caída na cama, chateada por não ser a namorada doce e inocente. Mas Izumi a tranquiliza, dizendo que gosta dela de verdade, não de uma versão idealizada. Ela percebe que sente o mesmo, amando a versão real de Izumi. Com a chuva forte lá fora, os dois passam o tempo avançando na trama, e vivem seu momento juntos, atrás da porta fechada. Algumas noites depois, Izumi de repente começa a ter pesadelos com o passado. Em seu sonho, ele encontra seu eu mais jovem, um garoto cheio de ódio, que detesta tudo, não tem amigos e está pronto a desistir da vida. Izumi fica ao lado dele, oferecendo conforto. Ele diz ao garoto para aguentar mais um pouco, porque em breve alguém virá, pessoas que se importam, que os aceitam e, acima de tudo, uma garota que rirá por eles, chorará por eles e os amará. Izumi acorda com lágrimas naquela manhã. Enquanto isso, do outro lado, Kakeru, o presidente do conselho estudantil, sempre parece corajoso e calmo.
Mas ele não é tão legal quanto as pessoas pensam. Remi, a namorada dele, sabe a verdade e como o Kakeru odeia levantar a voz quando repreende os outros, como ele ri de piadas sobre ser pouco atlético. Mas no fundo, isso o frustra. E como ele gosta de ser útil, mas muitas vezes se sente ansioso quando está sozinho. Essa versão do Kakeru, o desajeitado e sincero, é exatamente por quem a Remi se apaixona. Quando se conheceram, a Remi notou algo diferente nele. Enquanto os outros rapazes a cobiçavam por ser tão atraente, o Kakeru disse casualmente que a Remi era normal. E foi aí que ela o notou. Numa aula, Remi vê Kakeru lendo e decide falar com ele. Eles começam a compartilhar seus livros favoritos, e Kakeru menciona que seus pais têm um quarto cheio deles. Remi pergunta se pode ver um dia, e ele diz que sim. Então, um dia ele a convida e mostra o quarto. Entre as prateleiras, Remi vê um livro antigo, Um Dia Antes do Fim do Mundo. Eles se aproximam pelo amor compartilhado por histórias. Quando Remi lhe dá outro livro para ler, Kakeru hesita, pois se lembra que um de seus amigos gosta dela. Ele lhe diz isso, mas Remi apenas encolhe os ombros e pergunta se pode visitar a casa dele novamente. Na segunda visita, naquela pequena biblioteca, Remi pergunta o que ele faria se fosse o último na Terra, como no livro. Kakeru vira as costas e diz que gosta dela, e então desaparece. Remi congela, questionando se ele brinca. Mas Kakeru não está de brincadeira. Ao se aproximar, ela vê o rosto dele vermelho, e então diz que também gosta dele, tornando-se o momento em que viram um casal. Enquanto isso, no quarto de Keiko, ela experimenta um novo esmalte nos pés de Izumi. Ao se curvar, Izumi tem um impulso repentino e levemente coloca o pé na cabeça dela. Ele pede desculpas imediatamente e Keiko fica surpresa, mas não se importa. Ela se pergunta como, na frente de Honoka e Shindo, Izumi é durão e barulhento, mas com ela é meigo e doce, fazendo-a questionar qual é o verdadeiro Izumi. Izumi admite que não é tão durão e pergunta se Kyoko prefere que ele grite e bata nela. Mas para o choque dele, ela acha isso sexy. Então eles fazem um acordo para que Izumi tente, e na manhã seguinte ele chega à escola, frio e arrogante. Isso imediatamente assusta os garotos. Toru percebe logo a influência de Kyuko nisso, e Kakeru até pede para ele parar se não quiser, mas ele não consegue, pois é pela Kyuko. Então, na aula de ciências estão sozinhas. Izumi tenta de novo, fingindo ser valentona com ela. De repente, garotas de outra turma entram e os pegam no ato. Todos fogem, mas Kyuko apenas sorri de prazer. Enquanto isso, Yuki recebe uma confissão e depois de alguns dias, não sabe o que fazer. Ela finalmente conta aos outros que quer recusá-lo, mas não sabe como. Izumi tem uma ideia. Eles devem fingir que Toru é seu namorado, e ele já combinou com ele. Toru concorda com o plano e segura a mão de Yuki, o que faz com que ela deseje que eles não estejam fingindo. Eles começam um plano onde agem como um casal, mas deixam Yuki falar. Então o cara chega, Akane, e no momento em que Toru o vê, é jogo acabado, percebendo que o cara é tão atraente que até sua mãe o chamaria de papai. Toru fica instantaneamente arrasado, percebendo que não se compara, mas quando Akane vê Toru, ele cai na isca. Ele pensa que Toru é o namorado de Yuki e respeitosamente se afasta. Ele pede desculpas e vai embora. Kyoko corre até Yuki frustrada, perguntando por que ela rejeitou um gato desses. Yuki explica que Akane está fora do seu alcance e que ela prefere rapazes comuns, não gostando de tipos sofisticados. Mais tarde, Yuki tenta conhecer Akane e Remi menciona que Akane está na sua turma e que ele é meio engraçado e desajeitado por causa da má visão. Isso dá a Yuki uma ideia, e depois da escola, ela corre atrás de Akane e pergunta-lhe diretamente se a confundiu com outra pessoa por causa da vista. Mas Akane sorri e diz que não, convencido de que não se enganou e que sempre esteve a olhar para ela. Enquanto os dois estão ali, os outros se juntam. É quando todos veem de perto que a visão de Akane é terrível, pois ele erra nomes e rostos constantemente. Dias depois, Kyuko arruma o cabelo de Izumi novamente. Mas por causa disso, Izumi começa a atrair mais atenção das garotas da turma, o que deixa Kyoko com ciúmes. Então ela o arrasta para casa com ela. No caminho de volta, Izumi encontra dois de seus antigos colegas, os mesmos que o intimidavam, e eles voltam a maltratá-lo, mostrando que não mudaram. Mesmo com Kyuko por perto, eles não se contêm. Mas ver o namorado ser intimidado bem na frente dela é a gota d'água. Sem hesitar, Kyuko dá uma lição naqueles caras, e ela e Izumi voltam para casa com sorrisos nos rostos. Enquanto isso, um dos valentões, Tanihara, encontra Shindo com o rosto ainda roxo. Ele diz odiar Izumi, mas até Shindo sabe que Izumi vive de graça na sua cabeça, já que Tanihara é quem sempre o menciona na conversa. Mais tarde, Izumi nota a vermelhidão nos nós dos dedos de Kyuko, e ele a agradece gentilmente, pois pela primeira vez, ele sente que tem alguém que ficaria bravo por ele. No dia seguinte, Kyuko, ainda com suas estranhas manias, continua pedindo a Izumi para agir com dureza e estapeá-la forte, tudo com um sorriso no rosto. É quando Shindo surge do nada e diz a Izumi para fazer o que a namorada dele quiser. Mas, sem saber o contexto, Shindo assume que algo estranho está acontecendo. Kyoko fica manhosa e emburrada enquanto Shindo empurra Izumi a aceitar, dizendo-lhe para ser homem e ceder. Izumi então cede. Ele agarra o pulso de Kyoko bruscamente, chama-a de cachorra feia e a puxa, deixando Shindo confuso com o que viu. Então Kyuko para no minimercado, e lá ela encontra Tanihara e o cara de antes, mais um terceiro. Os dois que conheceram Kyoko ontem instantaneamente ficam moles. Ela só pergunta o que fazem e eles entram em pânico, pegam um saco plástico e dizem que estão catando lixo como bons garotos. Quando ela se afasta, veem Izumi e ficam ainda mais aterrorizados quando Izumi de repente dá um tapa na cabeça de Kyoko. Agora temem Izumi ainda mais do que Kyoko. Enquanto isso, Izumi está surtando por dentro depois de ter batido de propósito na própria namorada.
mas quando ele olha para Kyoko, ela está sorrindo. Então Izumi a abraça e a deixa aproveitar as sensações bizarras. De volta em casa, Izumi chama Kyosuke para conversar, e o homem, feliz em ajudar, escolhe o banheiro como local. Izumi está prestes a questionar, mas deixa pra lá. Ele conta a Kyosuke sobre a estranha obsessão de Kyoko e como ela gosta quando ele age de forma rude, mas nem o pai dela consegue entender o gosto da filha. Eventualmente, Kyosuke explica que Kyoko simplesmente gosta de ver Izumi agir de forma oposta ao seu eu habitual, o que para Izumi faz algum sentido. Então Kyoko entra de repente, repreendendo-os por demorarem demais. Mas o pai dela a repreende de volta por sobrecarregar Izumi e os dois acabam discutindo como de costume. Dias depois, Toru e Izumi tomam algo quando encontram um colega. Mazuchi e Toru saúda. Mas o cara apenas passa sem dizer uma palavra. Izumi diz que provavelmente é por causa dele, e ele suspeita que Mazuchi tem uma queda por Kyoko. Mas ambos concordam que se um homem não é sério o suficiente, então ele não consegue lidar com o outro lado de Kyoko. Pouco antes de voltar para a aula, Izumi percebe que pode ter deixado o telefone na sala de ciências, então ele volta correndo para verificar. Lá, ele encontra Mazuchi e é estranho, mas Mazuchi acaba ajudando-o quando vê Izumi tateando por aí. Ele liga para o número de Izumi, e o celular toca no bolso de trás dele. Mazuchi fica bravo com a displicência de Izumi, e quer perguntar por que Kyoko gosta dele, mas ele se cala. Izumi percebe, então ele pergunta se ele bateria forte em Kyoko. Mazuchi fica confuso e diz que não, pois nunca bateria em Kyoko, não importa o motivo. É quando Izumi sorri e diz que não merece a Kyoko. De volta à aula, Kyoko pergunta se Izumi achou o celular e Izumi responde com raiva forçada, afastando-a. Mazuchi está prestes a intervir, mas Izumi o impede e a deixa, pois por trás disso, o rosto de Kyoko se ilumina e ela adora. Mazuchi pede desculpas por subestimar Izumi, percebendo que ele é de fato diferente, e Izumi o agradece com lágrimas nos olhos. Uma noite, Tanihara tem um pesadelo. Está trancado num quarto com Izumi mais velha que o julga duramente, chamando-o patético pelo que fez para ter atenção. Então, a memória dos coelhos da escola surge, e ele vê como Izumi os ama. Tanihara acorda suado, e pede a Shindo o número de Izumi, e tenta ligar para ele, mas Izumi não atende. Então ele vai à confeitaria de Izumi, e o encontra bem quando Izumi está prestes a fechar. Tanihara, sem jeito, finge que veio comprar um bolo, e Izumi mantém a compostura e o indica outra loja na esquina. Mas Tanihara rapidamente diz não, e que voltará amanhã para comprar o cheesecake. Izumi acrescenta que ele também deveria pegar a torta de frutas, e Tanihara concorda em comprar duas antes de levantar 2 dedos em forma de orelhas de coelho. Ambos entendem o significado, e antes de partir, Tanihara pergunta por que Izumi não atendeu sua ligação, e Izumi explica que seu telefone estava quebrado e ele talvez o consertasse amanhã. Tanihara percebe que Izumi não o estava ignorando, mas isso o lembra de como ele costumava ignorar Izumi. Então ele se lembra de como esqueceu de alimentar os coelhos e eles morreram, e culpou Izumi por isso. Agora ele finalmente consegue admitir, mas se pergunta se conseguiria para Izumi de verdade. Enquanto isso, Izumi ajuda Kyoko a organizar a estante dela quando encontra um anuário do ensino fundamental. Ela pergunta se ele ainda tem o dele e Izumi dá um sorriso fraco. Ele quase o jogou fora antes, mas após o encontro com Tanihara, percebeu que vale a pena guardar. Agora mal pode esperar pelo anuário do ensino médio, pois desta vez tem amigos e memórias reais que quer manter. Dias depois, Izumi e Kyoko encontram Tanihara e fica um pouco estranho, já que ambos coram ao se esbarrarem. Kyoko provoca Tanihara dizendo que Izumi pertence a ela, pois o que ela teme é que Izumi seja levada por homens. Tanihara rapidamente nega, dizendo que não é Shindo, e Kyoko se lembra exatamente do quão próximos Shindo e Izumi são. Em pânico, Izumi tenta explicar, mas então o problema Shindo aparece e está bem atrás deles, cumprimentando-os inocentemente. Kyoko pergunta se ele ainda é próximo de Chika, mas Shindo diz que Chika tem estado muito ocupada estudando para as provas finais ultimamente. Então, em vez disso, ele tem passado mais tempo com Izumi. Essas palavras acendem a chama de Kyoko. Pensando que eles estavam se envolvendo como amigos, Tanihara, ainda aterrorizado com Kyoko, arrasta Shindo para longe, deixando o casal para trás. Kyoko deixa claro que Izumi tem que ser cauteloso perto de outros rapazes, e que se ele atrair, ele tem que prometer que será com uma garota, não com um rapaz. Izumi concorda e informa os amigos na escola das novas regras. No outro lugar, Yuki está comprando materiais de arte com sua irmã quando esbarram em Akane. A irmã de Yuki logo se interessa, perguntando como Yuki conhece um gato como ele, até provocando que eles poderiam estar namorando. Akane apenas ri e desconversa, dizendo que levou um fora. A irmã da Yuki fica chocada com a Yuki, sabendo que ela rejeitou um cara tão bonito. Eventualmente, a Yuki afasta a irmã e Akane se despede, pois não quer que Toru tenha uma ideia errada. Yuki concorda com a mentira, mas se sente triste ao saber que Toru nunca sentiria ciúmes dela. Mesmo na escola, quando Sakura pergunta se eles estão namorando, Yuki mente e diz que está com Toru. Mais tarde, Yuki conta a Remi sobre isso e ela quer resolver as coisas com a Sakura, mas não consegue fazê-lo. Remi diz que não vai contar nada a Sakura, pois não é o lugar dela fazer isso, mas sim o da Yuki. Ela deixa a Yuki sozinha depois disso, e a Yuki sabe que o Toru nunca gostou dela da mesma forma que ela gosta dele, e que deveria ter terminado a mentira depois de ter recusado a Akane. Mas, em vez disso, ela pede para continuar a fingir, esperando silenciosamente que a mentira se tornasse realidade. Yuki falta à escola por quase uma semana e não conta a ninguém, nem a Toru, nem a Kyoko. Toru se preocupa, mas força um riso, pensando que talvez ela volte amanhã. A irmã de Yuki, por sua vez, está furiosa ao ver Yuki cabular a escola sem razão aparente. Ela diz que a única explicação é que Yuki quer algo, pois lembra-se de como ela sempre foi assim, mesmo em criança. Nunca diz o que quer, mas chora quando não o consegue. A irmã diz-lhe para decidir, descobrir o que quer e ir atrás, ou então vai arrepender-se. Yuki pensa nas palavras da irmã.
liga o telemóvel novamente e vê uma enxurrada de mensagens. A maioria é da Kyoko, mas a mão dela para quando vê uma do Toru, e nela diz que a Sakura se confessou a ele. Yuki volta para a escola na semana seguinte e as garotas da turma parecem aliviadas, mas ela age como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Toru a puxa pro lado e a leva para o terraço. Yuki imagina que este é o fim do relacionamento de fachada e que Toru deve estar com a Sakura agora. Mas para sua surpresa, Toru diz que Sakura se confessou, mas nunca pediu uma resposta, pois ela ainda acredita que Toru está com Yuki. Yuki pergunta por que ele não lhe disse a verdade, mas Toru diz que está cumprindo a promessa de continuar o relacionamento falso deles, e mesmo que pudesse ser honesto, Toru admite que não pode ficar com a Sakura, pois ela é boa demais pra ele e merece alguém melhor. Yuki paralisa e ela se sente mal pela Sakura, sabendo o quanto a Sakura se esforçou, assando biscoitos e se dedicando, enquanto ela simplesmente foge. E no fundo, Yuki sente uma felicidade egoísta, sabendo que, embora não estejam juntos, ela ainda é a mais próxima de Toru. Ela sabe o mal que faz, pois Sakura é calorosa e bela, mas ela é fria e suja. Yuki suspira vendo o hálito virar névoa no ar gelado, e Toru diz que hoje é o dia mais frio e mal pode esperar pela neve. Yuki pergunta por quê, dizendo que a neve é escorregadia, chata e suja. E só é bonita no início, mas derrete no fim, pois a primavera sempre chega. Toru olha para os olhos tristes dela e ele se lembra de como a mão dela se sente na dele. Ele diz a ela que a neve não derrete por causa da primavera, mas derrete quando quer. Yuki acrescenta que para uma Sakura crescer, a neve tem que ir embora. Mas Toru mantém suas palavras, garantindo a ela que a neve não desaparece só porque a Sakura pede. Yuki ri, dizendo que não é assim que a natureza funciona, mas no fundo, ela entende que ele está tentando animá-la. Toru fica feliz com o sorriso dela, pois é o primeiro do dia, e ele segura gentilmente seus dedos, levando-a de volta para o prédio. Enquanto isso, Kakeru pergunta a Remi por que Sakura está tão alegre ultimamente, e Remi sorri, dizendo que é pelo contrário. Kakeru ainda tenta decifrar o enigma de Remi quando Sakura entra na sala do conselho estudantil. Por fora, ela parece bem pra eles, mas quando ela olha pela janela e vê Toru sorrindo com Yuki, ela congela. Kakeru percebe e pergunta o que se passa. Ela tenta ir embora, mas ele a segue perguntando de novo. Sakura finalmente diz que está perdida e que está perdendo antes mesmo de começar. Como amigo dela, Kakeru fica bravo por ela e chama aquele cara de idiota por não ter escolhido alguém como ela. É aí que ela desaba, e Sakura para de sorrir naquele dia e chora muito. Dias se passam e o grupo se reúne novamente. Levaram-na para sair. No almoço, Kyuko percebe que só ela e Yuki têm irmãos, enquanto os outros não. Mas Toru menciona que Shu também tem um. Isso o surpreende, pois Shu nunca fala sobre isso. Toru diz que só descobriu porque visitaram a casa de Shu outro dia, e lá ele conheceu a irmãzinha de Shu. Mas além dos rostos parecidos, as duas são completamente opostas. É quando Shu entra com um cupom de hambúrguer e as garotas o repreendem por não ter uma aura de irmão mais velho. Mais tarde, em outra reunião aleatória na sala do conselho estudantil, Kyuko pergunta por que Akane ainda fala tão formalmente, mesmo que todos tenham se aproximado. Akane sorri sem jeito, dizendo que não está acostumado a ser informal. Mas Kyuko menciona Yuki e como ele era informal quando estava com ela. Ela recorda como a Remi conseguiu fazer a Akane abandonar a fala formal com ela à força. Mas quando se tratou da Yuki, a Akane abandonou-a de bom grado. Então Shu intervém e declara que será o primeiro a chamar Akane pelo primeiro nome. E essa confiança dele deixa Kyuko um pouco ciumenta. Akane admite que quer mudar. Num dia de verão, no meio do semestre, todos na aula ouvem a mesma coisa do professor. Então Kakeru, o verdadeiro dono da sala, entra. Surpresos ao ver a mistura aleatória de pessoas lá dentro, Izumi e Toru o puxam imediatamente, usando-o como exemplo, dizendo que todos ali também são novos para Kakeru. Mas de alguma forma todos se aproximaram naturalmente. Shu fica em silêncio dessa vez, porque ninguém consegue ser tão ousado quanto aqueles dois. Toko, que não está a par da conversa, decide deixar os rapazes em paz. Akane ri do caos, e para começar, decide que Toru será o primeiro a quem chamará pelo nome próprio. Então, como um namorado ciumento, Izumi pergunta se Toru vai chamar Akane pelo primeiro nome também, e Toru responde que talvez sim. Naquele momento, Izumi murmura algo sobre colocar Akane na sua lista negra e Kakeru estremece ao ouvir, mas Izumi apenas ri. Então, quase lendo a situação, Akane casualmente promete que não tirará nada de Izumi, e Izumi imediatamente entra em pânico e sai correndo do quarto, assim como Yuko faz quando fica nervosa. Os outros ficam confusos, mas Akane entende perfeitamente. Alguns dias depois, Akane e Izumi discutem sobre quem é mais alta, e pedem a Sakura para decidir, mas Sakura as repreende por discutir algo tão tolo. Noutra ocasião, Izumi tenta apresentar Honoka na escola. Embora ela ainda tenha medo de rapazes, sente-se bem com Kakeru e Toru orgulha-se de estar acima de Kakeru. Então, Toru e Kakeru competem pela aprovação de Honoka, oferecendo-lhe doces. Mas Shu aparece, Honoka se assusta, o chamando de chato, ferindo o ego dele. Mas por gritar demais, Shu força a garganta. Kyuko e Yuki o repreendem. Vá pra casa se estiver doente. Shu não está acostumado a ficar quieto, mas com a garganta doendo, ele não tem escolha. No caminho pelo corredor, ele vê Honoka carregando uma caixa pesada. Como estão indo para o mesmo lado, Shu a ajuda a carregar sem dizer uma palavra. Honoka se sente mal, pensando que ele está bravo por causa do que ela disse no dia anterior. Ela quer se desculpar, mas no dia seguinte o encontra tagarelando de novo e o observa de longe. Sakura se apronta e Honoka lhe diz que quer pedir desculpas ao Shu, mas quando ele aparece e começa a tagarelar na frente dela, ela entra em pânico e foge, chamando-o de chato.
Em casa, a irmã de Shu, Motoko, está com um problema. A professora disse que ela não é boa o suficiente para a escola que quer e ainda riu dela. Quando Shu vê Motoko largada no sofá, ele apenas senta ao lado dela, folheando um jornal em silêncio. Motoko diz que não quer jantar e Shu pergunta calmamente por quê. É quando Motoko lhe fala sobre a professora, sobre como riram não da escola, mas das notas dela. A expressão de Shu muda e ele se zanga. Ele sabe o quanto a Motoko estuda e que ninguém tem o direito de rir dela por isso, e exige que tragam aquele velho chato para a casa deles para que Shu possa bater nele por rir da irmã. Motoko treme ao falar que, apesar de todo o esforço, suas notas continuam caindo e a professora diz que é impossível ela entrar na escola que quer. Ela chora com o peso daquela realidade. Shu finalmente se acalma, acaricia sua cabeça gentilmente e tenta animá-la, brincando que a escola que ela quer nem é tão boa assim, especialmente os uniformes, então ela deveria escolher a escola dele, já que o uniforme ficaria melhor nela. Depois, na escola, ele pede um favor a Kyuko para ajudar Motoko a estudar. Kyoko entende e concorda, e deixa Motoko estudar no quarto dela. Quando Motoko chega, ela confunde Izumi com o irmão de Kyoko. Kyoko diz que não vão estudar de imediato, pois sabe que Motoko ainda está desconfortável, então foca em conhecê-la primeiro. Pouco a pouco, Motoko se abre e diz que só tem o número de Shu no celular e que ele ficará bravo se ela chegar tarde em casa. Kyoko ri e diz que são claramente irmãos próximos. Enquanto isso, Shu arrasta Toru para um santuário para comprar um amuleto da sorte, do tipo caro. Toru intui que é para Motoko, e embora duvide que ela aceite, ele tranquiliza Shu mesmo assim. E no fundo, ambos sabem que os irmãos se amam. Mais tarde, com o Natal à porta, Shota pede a Izumi para se juntar a eles na ceia de Natal, mas Izumi não pode prometer nada, pois tem que ajudar na loja durante a correria das festas. Shota e Kyosuke acabam por choramingar, tentando convencê-lo a ir de qualquer maneira. Isso deixa Kyoko a perguntar-se com quem Izumi está realmente num relacionamento. Enquanto isso, Toru enfrenta uma turbulência pessoal, a sua vida amorosa complicada. Ele leva Shu e Kakeru para comer e conversar sobre o assunto. Ele começa a falar sobre como gostava da Kyoko, depois fala da sua estranha situação com a Sakura, e finalmente sobre ele e a Yuki, como são demasiado próximos para serem só amigos, mas ainda não são bem um casal. Shu e Kakeru ficam calados durante as duas primeiras histórias, mas quando chega a vez da Yuki, ficam sem palavras. Ambos pensam sinceramente que o Toru e a Yuki já são um casal, então o Shu pergunta diretamente se o Toru gosta da Yuki. Toru admite alto e bom som que gosta dela, mas mesmo assim ele diz que é um pouco estranho dizer em voz alta. Kakeru diz-lhe que não é sobre o que os outros pensam, mas sim sobre o que ele sente e se está feliz com o que ele e a Yuki têm. Isso deixa Toru perplexo, questionando desde quando Kakeru ficou tão sábio. No recreio da escola, Yuki se aproxima dele e pergunta se pode visitar a casa dele para experimentar aquele videogame do outro dia. Toru hesita por um momento, incerto se é uma boa ideia, mas acaba cedendo, pois o que quer que o preocupe acontecerá mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. Mais tarde naquele dia, Yuki visita a casa de Toru e fica surpresa com o tamanho, mas algo parece estranho. Toru está agindo estranho, como se tivesse trazido um gato de rua para casa e a esconde como se estivesse evitando alguém. Yuki começa a pensar que talvez ele não queira que os pais dele a conheçam ou algo assim. Quando chegam ao quarto dele e Toru tranca a porta e afrouxa a gravata, a imaginação de Yuki começa a disparar. Toru percebe o quão nervosa a Yuki está, então ele abre a porta de novo caso a Yuki queira sair. Mas a Yuki rapidamente murmura uma explicação de que não tem medo dele nem nada. Então alguém tenta entrar no quarto e Toru bloqueia a porta imediatamente. Yuki pensa que é a mãe dele, mas na verdade é a Yashiro, uma das empregadas. Toru não quer que a Yuki a conheça, pois a Yashiro costuma ser intrometida e nunca para de fazer perguntas. Mesmo cumprimentando Yuki gentilmente, ela olha feio pra Toru e avisa pra ele não fazer nenhuma besteira, senão contará pra mãe dele. Toru dá de ombros e diz que não pode fazer nada de qualquer maneira por causa dela. Yuki fica perplexa, se perguntando o que ele quis dizer com isso. Toru percebe a confusão dela e lhe dá um tapinha gentil na cabeça, depois diz pra ela apenas jogar o jogo. Então Toru percebe que por agora isso é suficiente. No último dia de aula, o grupo está de volta na sala do conselho estudantil. Assim que Kakeru entra, Remi já está esperando com olhos brilhantes perguntando se ele quer passar o Natal na casa dela. Kakeru entra em pânico e solta um não. Todos ficam zangados, e Toru até pede a Izumi para o bater. Kakeru defende-se, dizendo que houve um mal-entendido e que não é que ele não queira ir, mas é que a casa da Remi está cheia de insetos e Kakeru tem pavor de insetos. De volta a casa, a família reúne-se na sala. Yuriko começa a se gabar das notas da Kyoko, depois menciona a formatura. Kyoko fica em silêncio, e de repente se lembra de quão perto está do fim da escola e da incerteza do futuro. E assim, a véspera de Natal chega, onde todos aproveitam suas férias. Naquele momento, Akane encontra a irmã de Yuki, e ela menciona os óculos dele, e ele diz que recentemente colocou lentes de contato. Então, num gesto rápido, ele lhe oferece um par como presente de Natal. E de repente, os dois ficam mais próximos. Em outro lugar, Toru e Yuki saem para um pequeno encontro. Shu passa o dia ao lado de Motoko, focado nos estudos. E Kakeru ainda está sendo forçado por Sakura a enfrentar uma visita à casa de Remi. Então, na casa da Kyoko, o pai dela não para de perguntar se o Izumi vem, mesmo sabendo que ele tem que ajudar na loja. Mas o Izumi aparece, e os primeiros a se animarem são Kyosuke e Shota, que não o largam por uma hora inteira, mesmo que ele já devesse ter ido embora. Kyoko aproveita a chance e o acompanha até a porta, finalmente conseguindo um tempo a sós. Ela anda atrás dele em silêncio antes de finalmente parar para falar sobre a formatura. Ela diz a ele que ainda quer ficar com ele, mesmo depois que a escola terminar. Izumi a olha seriamente, e então, sem hesitação, ele pede Kyoko em casamento. Isso para o tempo deles por um momento, e quando Izumi tenta ir embora, Kyoko de repente promete fazê-lo feliz.
Eles se curvam um para o outro, prometendo ficar juntos, mas de repente, Izumi recebe uma ligação da sua loja e deixa Kyoko no frio, sentindo-se toda quente e confusa por dentro. Então, no ano novo, eles vão ao santuário e passam um tempo juntos num pequeno encontro. Kyoko comenta como é estranho ele ser a última pessoa que ela vê este ano e a primeira no próximo, mas Izumi deseja que seja assim todos os anos. Então, a caminho de casa, Kyoko pergunta se eles ficarão juntos para sempre, e de mãos dadas, ele promete que sim. Então chega o último dia de aula e todos já esvaziaram seus armários, exceto Yuki, cujo armário ainda está tão cheio como sempre. E o mesmo vale para Toru. Mas como verdadeiros amigos, todos sofrem a mesma bobagem juntos, até o fim. Vendo Kyoko não carregar nada, Yuki e Toru imediatamente entregam a ela parte de suas tralhas. Então, ao ver Shu de mãos vazias, eles se lembram de repente que tem muitas coisas dele que nunca devolveram. Então agora ninguém sai de mãos vazias. Na sala do conselho estudantil, enquanto Sakura arruma, Remi encontra um panfleto antigo sobre uma viagem ao zoológico que ela quer fazer. Nesse momento, Kakeru entra com Akane, e enquanto conversam sobre as férias, Remi sugere uma viagem juntos. Antes que os rapazes falem, Sakura intervém, tentando impedir Remi de se empolgar demais. Ainda assim, Akane contribui para o caos, falando de carros e viagens na estrada, dizendo que quer tirar a carteira logo. E de repente, Remi fica calada e tenta sair da conversa. Sakura percebe na hora. Ela para a Remi, aperta as bochechas dela e pergunta por que tenta fugir. Por fim, Remi confessa que não gosta da ideia de todos tirarem a carteira, pois faz parecer que podem ir para longe e nunca mais voltar. Kuro a tranquiliza dizendo que só porque as coisas mudam não significa que tudo termina, e que eles ainda estarão juntos mesmo após a formatura. Akane até faz uma promessa que quando ele finalmente conseguir a carteira de motorista, levará todos para uma viagem juntos. Enquanto isso, Kyoko e Izumi estão sozinhos em casa, e Kyoko está com a cabeça no colo de Izumi, dormindo. Izumi se perde em pensamentos, e um estranho e silencioso "e se" o invade. Ele começa a pensar, e se nada disso tivesse acontecido, e ele nunca tivesse ajudado Shu naquele dia? Ele se pergunta se Yuki e Toru se tornariam próximos, ou se Toru apenas ficaria com Shu. Ele se pergunta se eles teriam se aproximado de Kakeru, e se Kakeru conheceria Remi, ou mesmo se Sakura se apaixonaria por Toru. Então ele pensa no que aconteceria com ele, e se ele ainda faria parte do cenário, ainda fugindo, nunca mais falando com a Kyoko. Mas ele rapidamente se lembra que o problema com os "e se" é que são só perguntas, porque ele mudou, e agora está feliz. Kyoko acorda pegando Izumi em seu devaneio. Ela pergunta no que ele está pensando, e Izumi responde que estava pensando em tudo que o trouxe até ali e se perguntando o que aconteceria se tivesse perdido um só momento. Mas Kyoko se senta, encosta-se no peito dele e diz suavemente que, o que quer que tivesse acontecido, sempre foi para ser assim. E mesmo que ele tivesse perdido um passo, no final, tudo ainda se encaixaria, exatamente como deveria. Então chega o dia da formatura, e assim que Kakeru sobe para fazer seu discurso, Izumi espirra alto e estraga o silêncio solene. Após a cerimônia, Izumi está no telhado, e ele vê seu antigo eu novamente, a sombra atrás da qual costumava se esconder. Mas desta vez, ele não foge. Ele aceita e faz as pazes com quem ele era. Na frente da turma, Kyoko lida com Honoka, que ainda se recusa a aceitar que ela está partindo até que Kyoko prometa deixá-la visitar. De volta ao corredor, Toru finalmente faz as pazes com Sakura, e não há mais ressentimentos. Atrás deles, Akane encontra Yuki e compartilha sua ideia de férias, e Yuki concorda instantaneamente, pois sabe que isso os manterá unidos mesmo depois da escola. E assim o capítulo escolar realmente termina. E com Kyoko ao seu lado, Izumi encontra sua liberdade, sua paz e seu propósito, pois ele sabe que estará sempre junto dela, aquela que ele ama e aquela que mudou sua vida. Comente abaixo. Poder do Amor se você assistiu até o fim e quer uma segunda parte. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.